Olá, turma, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho agora sobre causalidade em epidemiologia, para facilitar aí, para orientar o estudo de vocês a respeito dos 9 critérios que a gente já vem falando, né, nas aulas presenciais, mas só para facilitar um pouquinho aí para vocês essa compreensão. Causalidade em saúde, pessoal, é uma questão muito considerada, porque envolve tanto a conceituação, né, como a operacionalização dessa metodologia de causalidade, né, que a gente fala desse raciocínio epidemiológico. A gente já conversou durante todas as matérias aí dos assuntos da P2 que nada dentro da saúde acontece ao acaso. A gente sabe disso, né? Que nenhum desfecho ocorre sem uma causa. Só que a gente precisa o quê? Identificar essa causa, né? Que é uma das maneiras de um pensamento científico para que a gente possa explicar as origens daquele fenômeno, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente saber a diferença entre o termo causalidade e associação é muito importante. O que que acontece, né? Como que a gente faz, que a gente já vem discutindo? A gente procura na literatura um assunto, tema de nosso interesse, a gente busca tudo que se tem de conhecimento a respeito daquele assunto e, a partir daí, a gente monta uma metodologia epidemiológica. E o que que a gente busca fazer, né, nessa confecção dessa metodologia? A gente busca evitar métodos, né, de controle ou diminuição de vieses. O que que são vieses? São os erros sistemáticos, que a gente também já falou um pouquinho. O que que são esses erros sistemáticos? Os principais, né, vieses que a gente fala: o viés de seleção, o viés de informação e o viés de confusão. Esses são basicamente os 3 tipos de vieses e têm as suas subclassificações, né? Então, esses erros são erros sistemáticos, são erros que a gente sabe que pode acontecer e a gente vai utilizar, né, métodos para controlar esses vieses, como a randomização, que é a alocação aleatória dos pacientes nos grupos, o mascaramento, que é a cegueira, ou seja, o paciente não vai saber se ele está recebendo a droga experimental ou não, o pareamento para a escolha dos pacientes no grupo controle. Então, são formas, né, são exemplos de formas de métodos para evitar esses erros de metodologia, né, que são os erros sistemáticos. Mas a gente sabe, quando a gente parte para a estatística, que a gente tira da população uma amostra, né, uma amostra que seja o quê? Exatamente representativa dessa população. Esse é o nosso objetivo, que o nosso trabalho tenha uma validade interna e que a gente tenha também uma validade externa, ou seja, seguindo uma metodologia, a gente garante, né, tudo correto dentro desse trabalho e a gente possa fazer o que ao final da nossa pesquisa? Uma inferência indutiva, ou seja, dizer que o que aconteceu nessa amostra é uma representação do que pode acontecer na minha população, né? Só que a gente sabe que dentro dessa amostra, quando a gente pensa em estatística, desses resultados, eu posso ter um erro estatístico que a gente chama de erro aleatório, que é diferente do erro sistemático, tá? O erro aleatório é um erro do número, que normalmente o pesquisador estabelece aí em 5% e alguns pesquisadores estabelecem em 1%, que é o P, que vocês já devem ter visto lá no resultado estatístico, que é o P 0,05, né? Isso corresponde a dizer que o meu trabalho tem 95% de chance de representar a realidade, certo? Então, esse erro aleatório, que é o erro do número, a gente sabe que pode ter esse 5% aí de erro, diferente do erro sistemático, que são os vieses, são os erros que eu já prevejo e eu tento eliminar, né? Exatamente para garantir ali a acurácia da minha metodologia. E aí eu parto, pessoal, eu tenho consciência que a estatística, o número, ela me dá o quê? Se existe a associação ou se não existe a associação, né? Então a gente precisa entender a diferença aí desses termos. Eu posso ter no meu raciocínio epidemiológico, né? Se o número define para mim se houve uma associação estatística ou não, ok? Ele definiu, existe uma associação, né? Certo.
Só que eu preciso, a partir daí, partir para um raciocínio epidemiológico. Eu preciso ter critérios para ter esse raciocínio, porque não necessariamente uma associação estatística diz algo para mim que, de fato, aquela exposição está realmente sendo a causa, né, do meu desfecho. Então, essa causa e efeito, né, ela pode ter uma associação real ou uma espúria. Se essa associação é real, aí eu parto para o raciocínio de causalidade. Se essa associação é causal ou se ela é não causal. Então, essa associação também, ela pode ser, se ela for causal, ela pode ser direta ou uma associação causal indireta. Por exemplo, associação causal direta, que a gente sabe pelos critérios que tem aí força de associação, consistência, plausibilidade, enfim, que são vários estudos que foram desenvolvidos até pelo autor dos critérios, que foi Bradford Hill. Ele fez os primeiros trabalhos a respeito do fator de risco tabagismo e o desenvolvimento de câncer de pulmão. A gente sabe, pessoal, que a gente não vive mais no modelo biomédico da unicausalidade, né? A gente vive no modelo que hoje biopsicossocial, mas a gente sabe da multifatorialidade em relação às doenças, né? Então, a gente sabe que nem todo paciente que fuma vai desenvolver câncer de pulmão, que existem outros fatores que vão favorecer esse desenvolvimento. Mas a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco real para o câncer de pulmão, né? E é uma causa o quê? Direta, é uma associação causal direta. A cárie dentária, por exemplo, ela tem uma associação causal com a endocardite bacteriana, só que ela é uma associação causal, perdão, indireta, porque eu preciso o quê? De uma bacteremia no meio aí para que se desenvolva ou não a doença, né? Então, aqui estão exemplos, né, de associação causal e não causal. A causal, que a gente já falou, tabagismo, câncer de pulmão, vibrião do cólera e a doença. E a não causal, que a gente já falou também em sala, consumo de café e câncer de pulmão. Ela é, na verdade, o quê? Um fator de confusão, porque muitas vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa e a gente utiliza, né, hoje não tanto, mas a gente utilizava, às vezes, no próprio inquérito, perguntava se o paciente consumia café, ou então no próprio prontuário existia esse relato. Existe uma associação? Se você fizer a estatística, vai existir a associação? Sim, vai existir, né? Pacientes expostos, vamos dizer assim, a esse fator de confusão, consumo de café, podem, né, ter esse número maior de pacientes com câncer de pulmão, mas é uma associação não causal, tá? E aí, a gente tem, na verdade, assim, alguns postulados, né, que vocês talvez escutem falar, mas a gente vai trabalhar mesmo com os critérios de Bradford Hill, né? Mas existe, por exemplo, o primeiro postulado que surgiu, foi lá no século, se eu não me engano, 1882, lá no século retrasado, século XIX, né, em plena Revolução Industrial, surgiu o postulado de Henle-Cock. Tá? É um postulado que consta aí de 4 postulados, na verdade, que tem as descrições, mas que hoje em dia a gente nem utiliza tanto, né, porque ele foi a primeira referência de causalidade. Então, hoje a gente já avançou um pouquinho e o critério mesmo que a gente utiliza, o postulado que a gente usa hoje, né, são os critérios de Hill, que na verdade são 9 critérios: força de associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade, coerência, evidência experimental e analogia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? A força de associação, pessoal, é exatamente quando a gente pega as nossas medidas de associação, risco relativo, odds ratio, razão de prevalência, os próprios estimadores de tratamento, que são as reduções absolutas e relativas de risco, INMT. Quando a gente pega essas medidas básicas, né, de associação, a gente visualiza, por exemplo, vamos supor, um risco relativo. Vamos pensar no próprio tabagismo e câncer de pulmão. Eu sei, né, que existe uma associação forte entre o número de pacientes expostos, né, que desenvolve a doença, é bem maior do que no grupo
não exposto, a gente sabe disso. Só que essa força de associação, ela diz o quê? Que quanto mais forte, ou seja, quanto maior o cálculo do risco relativo, maior é a probabilidade dessa associação ser causal, quando comparado a uma associação mais fraca, certo? Só que, no entanto, essa associação fraca, ela não pode ser desconsiderada como causal, ok? Se der maior que 1, já é uma associação, eu já considero. Agora, eu sei que existe, quanto maior essa força de associação, maior é a probabilidade de ser causal, ok? Não descartando quando a força de associação é fraca. Ela também pode ser causal, mesmo sendo fraca, tá? A consistência, pessoal. A consistência nada mais é do que exatamente o quê? Você busca na literatura vários autores, vários artigos com várias metodologias, em várias populações, em várias circunstâncias, e repetidamente o resultado, né, é o mesmo. Então, isso é uma consistência, certo? É como se a maioria dos estudos, ou a totalidade dos estudos, né, apontasse para aquele fator de associação daquela doença. A especificidade, ele é um critério que é muito bom, por exemplo, para doenças infecto-contagiosas. Por quê, pessoal? Ela é ótima, agora, para doenças crônicas não é tão bom. Por quê? Significa dizer que a causa, né, o fator de exposição, ele está diretamente ligado à causa. Se você tirar o fator de exposição, não existirá a causa, tá? Porque ele é específico. Por exemplo, HIV, AIDS, BK e tuberculose. Então, assim, são fatores específicos. Então, removeu o fator causal, eu não desenvolvo, né, o desfecho. Então, isso é excelente para a doença infecciosa. Ele já não é um critério tão bom para doenças crônicas, certo? Porque existe aí outros fatores envolvidos. E uma coisa importante, pessoal, desses critérios, né, nem toda a pesquisa vai conseguir satisfazer todos esses critérios. Agora, a temporalidade, que é o nosso quarto critério, a gente pode dizer que é o mais importante de todos os critérios, que seria o quê? A exposição, ela obrigatoriamente vem antes do desfecho. Então, esse fator, né, esse critério, desculpa, não é fator, esse critério, ele precisa ser respeitado, tá? E a gente sabe que existe um tipo de delineamento, que a gente já conversou também em sala, que não atende, que não tem muita dificuldade, né, de respeitar esse critério, que é exatamente o quê? Os estudos de prevalência, certo? Eles são excelentes estudos, né, de prevalência, onde a gente utiliza a medida de frequência-prevalência e a medida de associação razão de prevalência. Para quê? Para que a gente possa, a partir desses estudos, a partir tanto da descrição como levantamento de hipóteses, né, porque esse estudo, esse tipo de delineamento de estudos de prevalência, eles podem ser tanto descritivos como analíticos, certo? Mas lembrando que por conta dessa não satisfação do critério de temporalidade, porque tudo é colhido ao mesmo tempo, eu não sei quem veio antes, né? Se a exposição veio antes do desfecho. Eu tenho algumas informações, mas eu posso sugerir, né, levantar uma hipótese de associação, ok? O gradiente biológico, né, seria a dose-resposta, que seria mais ou menos dizer o seguinte: quanto maior a exposição, maior o desfecho. Para algumas coisas, por exemplo, para doenças crônicas, ele funciona bem, tá? Agora, para doenças infecciosas, ele já não funciona tão bem assim, porque às vezes, né, eu não preciso de tanto, não tem tanto a ver uma doença infecciosa, não é a contagem, a quantidade da do agente que vai ter o desfecho ou não, é a presença dele. Então, o gradiente biológico é muito bom para doenças crônicas. Um exemplo é a perda auditiva e aumento do ruído, né? Então, quanto mais o paciente está exposto ao ruído, provavelmente, aliás, maior será a perda auditiva, certo? E assim
como o contrário, quanto menor, menor a perda auditiva. A plausibilidade, pessoal. Plausibilidade, a gente sempre fala, né, é muito comum os epidemiologistas falarem o seguinte, ele conversa, né, com o que já existe na literatura, ou seja, aquilo ali é plausível, né? Eu tenho base na literatura para levantar essa questão, para levantar essa pesquisa. Agora tem um detalhe, eu tenho que tomar muito cuidado com doenças novas. Por quê? Imagina eu falar que tabagismo causava câncer de pulmão lá no tempo de Hipócrates, que a gente não conhecia nada, né? A humanidade conhecia muito pouco a respeito de desenvolvimento de doenças, enfim. Então, a plausibilidade, ela precisa sim conversar com o que já existe na literatura, que seria exatamente conversar com o outro fator aqui, outro critério de coerência, mas eu preciso tomar cuidado quando eu falo de doenças novas. E aí a gente, seguindo esse raciocínio, a gente vai falar na coerência. A coerência é o critério de não entrar em conflito com o que já existe na literatura. Então, assim, se eu estou desenvolvendo um trabalho e ele está muito conflitante com aquilo que eu já tenho na literatura, opa, não está satisfazendo um dos critérios, já levanta uma dúvida para a minha pesquisa, certo? E lembrando, pessoal, que todo esse raciocínio ele só vai acontecer se existir uma associação, inicialmente, numérica, né? A partir daí eu vou raciocinar em cima. A evidência experimental, a gente fala que é o melhor critério. Só que vocês concordam comigo que a experiência, né, que são exatamente os ensaios clínicos que a gente já conversou, eu só posso fazer com o quê? Pensando no tratamento e pensando, por exemplo, numa vacina, numa promoção de saúde, né, num tratamento de preventivo. Então, a evidência experimental, apesar de ser o melhor critério de causalidade, eu tenho um grande problema. Eu não posso fazer um experimento, né, colocando um fator de risco na minha população. Então, ele é um excelente critério, mas eu só consigo utilizar em ensaios clínicos, né, em estudos que estão visando aí os estimadores de tratamento. E a a analogia, ela entraria aí como último critério, né, que seria exatamente da própria palavra, observar o que é análogo, né, ao que se tem sobre a doença e a exposição, certo? Um exemplo, assim, é bem conhecido, né, que o fato, por exemplo, de uma imunossupressão causar várias doenças. Então, isso vai explicar a forte associação, por exemplo, entre o HIV, né, entre a AIDS e a tuberculose, né, já que ambas têm a imunidade aí diminuída. Então, isso seria o quê? Uma analogia, ok? Existe também, pessoal, só para a gente terminar, um postulado que surgiu depois, né, mais recente, aí em 85, que é o postulado de Henry Cock Evans, que na verdade ele busca os 4 postulados de Henry Evans e acrescenta aí mais 5 postulados. Mas, na verdade, não tem sido tão cobrado, né, nas provas, enfim, a gente vai focar mesmo nos critérios de Rio, tá? E aí, só para a gente terminar esse raciocínio, que a gente considera critérios fortes de Rio. Temporalidade, que é o mais fundamental, e evidências experimentais, que é o mais poderoso. Lembrando, né, do que a gente conversou. As evidências, essa evidência experimental a gente só consegue nos ensaios clínicos, que é o nosso padrão ouro, né, dentro dos delineamentos epidemiológicos. O que a gente considera critérios médios, o gradiente biológico, que é exatamente o efeito dose-resposta, a força de associação, que é muito relacionada ao risco relativo, e às outras medidas, né, de associação, a plausibilidade biológica, que é uma explicação biológica que conversa com a coerência, né? Que é exatamente o que existe na literatura, conversar com o que existe na literatura, tomando cuidado com as doenças novas, e a consistência, que é a concordância entre os estudos que já existem. Essa é a consistência, tá? Os critérios que a gente considera mais fraco, mas a gente também observa, é a coerência, que é exatamente você não confrontar com o que já existe, e a analogia, que é essa semelhança, que é análogo, né, com outras doenças, ok?
E a especificidade, que também é considerado um fator mais fraco, ele é excelente para doenças infecciosas, porque é uma exposição específica e e desenvolvimento de um tipo de doença, certo? E é isso, pessoal. Essa aí é só para vocês terem essa aulinha aí gravada também do que a gente já conversou, tá bom? Um abraço para vocês, bom estudo.